Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Jonathan e junto com a minha equipe nós falaremos um pouco sobre dispositivos de entrada e saída. Esse é um vídeo que está sendo gravado em 2023 na disciplina de Sistemas Operacionais, do professor Eric Aguiar Donato, ok? Passando aqui um pouquinho para o próximo slide, nós temos que nossa equipe é formada por mim, Jonathan William, pelo José Erickson, pelo Paulo Abraão Teles de Lima e pelo Tom Jones. A nossa apresentação foi estruturada em vídeo, onde cada membro da equipe vai gravar um vídeo relacionado a esse tema, dividindo o conteúdo, onde cada um falará um pouco mais de 10 a 15 minutos sobre o tema. Ok, primeiramente vamos analisar o sumário. Antes de iniciarmos, vamos dar uma olhada no sumário da apresentação, porque ele vai servir como uma bússola para a gente se orientar pelos tópicos que serão abordados. Vamos lá, nessa apresentação, primeiramente nós falaremos sobre os princípios do hardware de entrada e saída, princípios do software de entrada e saída, logo depois as camadas do software de entrada e saída. Depois falaremos um pouquinho sobre discos, depois relógios, depois interfaces com o usuário, gerenciamento de energia e logo após falaremos sobre a conclusão. Bom, passando aqui mais uma vez, os princípios do hardware de entrada e saída. Bom, aqui nós temos a definição e a função dos dispositivos de entrada e saída. Explicando de maneira mais didática, os periféricos são como pontes que conectam o sistema computacional ao mundo exterior. Eles desempenham um papel crucial ao permitir a entrada de dados no sistema e a saída de informações para o ambiente externo. A gente pode compará-los a janelas, por onde as informações entram e saem, variando em complexidade, desde uma simples janela de observação, como um teclado ou um mouse, até uma janela panorâmica que nos leva a novas realidades, como uma impressora 3D. Ou um dispositivo de realidade virtual também, etc. Esses dispositivos são essenciais para o funcionamento adequado dos sistemas operacionais e também para o contato com o usuário em si. Bom, passando aqui, a gente tem alguns exemplos de dispositivos de entrada e saída. Bom, aqui nós temos, por exemplo, um teclado, a gente tem um HD, a gente tem um webcam, a gente tem uma impressora, um monitor, uma placa de vídeo, a gente tem também mouse e placa de rede, etc. Bom, como é que esses dispositivos atuam? Bom, os controladores de dispositivos desempenham um papel fundamental nesse contexto. Eles são como guias especializados que facilitam a comunicação entre o dispositivo de entrada e saída e o sistema operacional, traduzindo as necessidades e comandos de ambos os lados. A gente pode comparar esses controladores de dispositivos como intérpretes talentosos, que são capazes de transmitir mensagens, garantir um diálogo eficiente entre o sistema e os periféricos. Bom, eu acabei de explicar recentemente sobre o que são os controladores, vou aparecer no outro slide. Mas enfim, como eu falei anteriormente, eles desempenham funções de gerenciamento de configuração, tradução de comando, gerenciamento de buffer, sincronização, tratamento de interrupção e etc. Eles basicamente ficam responsáveis pela comunicação entre controladores e dispositivos. Passando um pouquinho agora, princípios do hardware de entrada e saída mapeada na memória. Bom, agora a gente vai explorar a técnica de entrada e saída mapeada na memória. Nessa abordagem, os dispositivos de entrada e saída são tratados como se fossem uma extensão da memória principal do sistema. Como assim? Como assim? Bom, é como se eles fossem compartilhamentos adicionais em uma casa conectados por corredores internos. Basicamente, isso permite que a comunicação entre o processador e os periféricos seja realizada por meio de operação de leitura e escrita na memória, simplificando assim a programação e tornando a transferência de dados mais eficiente. Passando aqui um pouquinho, agora nós vamos falar um pouquinho sobre
as vantagens e os benefícios do dispositivo de entrada e saída mapeado na memória. Bom, ela oferece diversas vantagens e benefícios. Primeiro, ela nos traz a simplicidade de programação. Ao tratar os dispositivos como uma extensão da memória, a gente não precisa aprender uma linguagem complexa para cada periférico. É como se todos falassem a mesma língua, facilitando o desenvolvimento de software e agilizando a programação. Além disso, a entrada e saída mapeada na memória permite uma transferência de dados mais eficiente, pois a memória foi projetada para transferir informações rapidamente. Isso então reduz a sobrecarga do processador, pois as operações de entrada e saída podem ser realizadas sem a necessidade de intervenção constante. Outra vantagem é a flexibilidade e compatibilidade. Quando a gente trata de periféricos como extensão de memória, a gente pode usar os mesmos mecanismos de acesso utilizado para a memória principal. Isso simplifica a implementação e o uso de dispositivos de entrada e saída. Bom, passando aqui um pouquinho mais, novamente, ainda nos princípios do hardware de entrada e saída, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o acesso direto à memória, o DMA. Bom, essa técnica permite que os dispositivos de entrada e saída acessem diretamente a memória principal sem a intervenção constante do processador. O DMA é como um serviço de entrega expressa, em que os dispositivos podem enviar dados diretamente para a memória sem precisar esperar pelo processador. E o que é que isso melhora? Bom, isso melhora significativamente o desempenho de transferência de dados, tornando-a mais rápida, mais eficiente. E é especialmente útil quando a gente lida com grandes volumes de dados, como transferência de arquivos ou transmissões de vídeo. Além disso, o DMA consome menos energia do que o acesso por programação de entrada e saída, pois ele reduz a quantidade de ciclos de processador necessária para a transferência de dados. E, consequentemente, melhora no desempenho, na transferência de dados mais rápida e o menor consumo de energia. Ok, agora passando aqui mais um pouquinho. Ainda nos princípios do hardware de entrada e saída, nós temos as interrupções revisitadas. Bom, o conceito em si, primeiramente, as interrupções em sistemas de entrada e saída são gerados pelo dispositivo de entrada e saída para notificar o processador sobre eventos importantes ou solicitar a atenção imediata. Elas são importantes por vários motivos. Primeiro, elas garantem um tempo de resposta mais rápido para eventos importantes. Em vez de o processador ficar constantemente verificando o dispositivo de entrada e saída, os periféricos podem interromper o processo apenas quando necessário, garantindo assim uma resposta rápida a eventos críticos. Além disso, as interrupções melhoram a utilização do processador. Quando um dispositivo de entrada e saída não precisa esperar pelo processador para executar tarefas básicas, o processador então pode continuar realizando outras operações, e aumentando assim a eficiência geral do sistema. E as interrupções também proporcionam maior flexibilidade, uma maior escalabilidade ao sistema, onde novos dispositivos podem ser adicionados ao sistema sem a necessidade de reprogramação significativa, desde que suporte um mecanismo de interrupção. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho para os princípios, ainda está na parte do... Passando aqui novamente, princípios do software de entrada e saída. Bom, agora que a gente já entendeu os princípios do hardware de entrada e saída, a gente vai voltar um pouquinho para o software. Vamos voltar para o software. O software de entrada e saída tem como objetivo principal fornecer uma interface e uma camada de abstração entre os dispositivos de entrada e saída. E o restante fornecer a interface entre a camada de abstração entre o dispositivo de entrada e saída e o restante total do sistema operacional. A gente pode compará-lo a um elo de tradução e comunicação entre diferentes culturas. Basicamente, ele permite que os dispositivos e o sistema operacional conversem de forma eficiente.
Alguns dos principais objetivos do software de entrada e saída incluem a abstração do dispositivo, o gerenciamento de recursos e o controle das operações de entrada e saída. Bom, passando aqui para o próximo slide, ainda nos princípios de software de entrada e saída, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre a ES programada. Bom, na técnica de ES programada, o processador é responsável por controlar diretamente as operações de entrada e saída, emitindo instruções de entrada e saída específicas para cada byte ou palavra de dados a ser transferido entre o dispositivo e a memória. O software deve implementar uma lógica de programação de entrada e saída detalhada para gerenciar cada etapa da transferência de dados. A entrada e saída orientada a interrupções e a entrada e saída DMA. Bom, outra técnica a gente pode comparar isso aqui com um maestro regendo uma orquestra, dando comandos precisos para cada instrumento. Ok, temos que, por fim, nós temos que entrada e saída usando a DMA permite que os dispositivos de entrada e saída acessem diretamente a memória principal, sem intervenção constante do processador. E isso basicamente é como um assistente confiável que cuida da transferência de dados entre os dispositivos e a memória principal, liberando assim o processador para outras tarefas importantes. Conclusão sobre os princípios do hardware e do software. Bom, eu espero que tenham entendido um pouquinho sobre os princípios do hardware e do software e entendido que os dispositivos de entrada e saída desempenham um papel crucial na nossa vida digital. Entendeu também os princípios do software de entrada e saída, que faz a interface entre os dispositivos e o sistema operacional. E agora meus colegas irão continuar a apresentação daqui em diante. Obrigado pela atenção e segue o jogo. Eu vou falar sobre as camadas de software de entradas e saídas. As entradas e saídas são programadas e são úteis em certos casos, mas para a maioria das operações de entrada e saída, as interrupções são inevitáveis e precisam ser tratadas. A melhor abordagem é esconder as interrupções no sistema operacional, bloqueando o drive responsável pela operação até que ela seja concluída e a interrupção ocorra. Quando a interrupção ocorrer, uma rotina de tratamento lida com ela e desbloqueia o drive. Esse modelo funciona melhor quando os drives estão estruturados como processos do núcleo com seus próprios estados e pilhas. No entanto, o processamento de interrupções não é simples e envolve várias etapas, como salvar registros, configurar o contexto da interrupção, sinalizar o controlador de interrupções, copiar registros e executar a rotina de tratamento. Além disso, a ordem e os detalhes dessas etapas podem variar em diferentes máquinas. O processamento de interrupções também requer instruções adicionais da CPU, especialmente em sistemas com memória virtual, após a conclusão da interrupção do hardware, especialmente em sistemas operacionais, para realizar várias etapas adicionais. Os drives dos dispositivos. Os controladores de dispositivos possuem registradores específicos para enviar comandos e ler o estado do dispositivo. Cada dispositivo de entrada e saída requer um drive específico para controlá-lo, escrito pelo fabricante e fornecido com o dispositivo. Geralmente, cada driver lida com o tipo ou classe de dispositivos relacionados, embora dispositivos diferentes possam compartilhar a mesma tecnologia subjacente, como USB. Os drives de USB são empilhados com uma camada de link do USB no hardware lidando com questões de sinalização e decodificação, enquanto camadas superiores lidam com pacotes de dados e funcionalidades comuns aos dispositivos USBs. As APIs de camadas superiores fornecem interfaces para dispositivos de armazenamento em massa, câmeras e outros. Apesar disso, os drives de dispositivos ainda são separados e compartilham parte da pilha de protocolo. Para acessar o hardware do dispositivo, o drive precisa estar no núcleo do sistema operacional
embora seja possível construir drives executados no espaço do usuário com camadas de sistema para acessar os registradores do dispositivo. Essa abordagem isola o núcleo do sistema operacional de possíveis falhas causadas por drives defeituosos. Os sistemas operacionais classificam os drives em categorias, como dispositivos de blocos, como discos, e dispositivos de caracteres, como teclados, impressoras, e define interfaces padrão que os drives devem suportar, constituindo em rotinas para interação com o sistema operacional. Essas interfaces permitem que o sistema operacional utilize de drives de forma padronizada. Os drives de dispositivos têm a função de ler ou escrever dados em dispositivos de blocos ou caracteres. Antigamente, os sistemas operacionais continham todos os drives necessários em um único programa binário, mas com o surgimento dos computadores pessoais e sua variedade de dispositivos, os drives passaram a ser carregados dinamicamente durante a execução do sistema operacional. Os drives realizam várias funções, como inicializar o dispositivo, gerenciar energia e registrar eventos. Eles emitem comandos para controlar o dispositivo, escrevendo-os nos registradores do controlador. Os drives podem ser bloqueados até uma interrupção ocorra, ou, em alguns casos, a operação é concluída imediatamente. Após a conclusão da operação, o drive conclui imediatamente. Evita erros, repassa dados para o software independentemente do dispositivo e retorna informações de estado. Esse modelo de drive é uma simplificação de muitos fatores que podem tornar o código mais complicado, como interrupções e retrancância. Além disso, em sistemas hot public, dispositivos podem ser adicionados ou removidos durante a execução do computador. Softwares de entrada e saída independente de dispositivo. Embora para o software de entrada e saída seja específico do dispositivo, outras partes dele são independentes. O limite exato entre os drives e o software independente do dispositivo é dependente do sistema e dispositivo, pois algumas funções que podem ser feitas de maneira independente do dispositivo podem na realidade ser feitas no drive, em busca de eficiência ou outras razões. As funções são tipicamente realizadas em softwares independentes do dispositivo. A função básica do software independente de dispositivo é entrada e saída, que são comuns a todos os dispositivos e fornecem uma interface uniforme. Softwares de entrada e saída do espaço do usuário. No sistema operacional, parte do software de entrada e saída está dentro do próprio sistema operacional, enquanto outra parte consiste em bibliotecas ligadas aos programas do usuário ou programas inteiros executados fora do núcleo. As chamadas de sistema de entrada e saída são feitas por rotinas de biblioteca. Algumas dessas rotinas de biblioteca apenas preparam os parâmetros para a chamada de sistema, enquanto outras executam o trabalho real. Por exemplo, as rotinas de formação que executam o trabalho real. As rotinas de formação, entrada e saída são responsáveis pela formatação de dados e chamam a função escrita write para a saída. O uso de spooling é outra categoria importante no software de entrada e saída do usuário. O spooling é usado para lidar com dispositivos dedicados de entrada e saída, como impressoras e sistemas de multiprogramação. Nesse caso, um processo especial chamado de DEM é responsável por imprimir os arquivos no diretório de spooling, evitando que processos do usuário mantenham o dispositivo ocupado por longos períodos. O spooling também é usado em outras situações de entrada e saída, como transferência de arquivos em rede. O sistema de notícias Usenet é um exemplo em que mensagens de notícias são colocadas em um diretório de spooling para posteriormente transmissão. Quando o programa do usuário tenta ler um bloco de um arquivo, por exemplo, o sistema operacional é invocado para executar a chamada. O software, independentemente de dispositivos, o procura, digamos, no cachê do buffer. Se o bloco necessário não está lá, ele chama o drive do dispositivo para emitir a solicitação para o hardware e buscá-lo do disco.
O processo é então bloqueado até que a operação do disco tenha sido completada e os dados estejam seguramente disponíveis no buffer do chamador. Quando o disco termina, o hardware gera uma interrupção. O tratador de interrupção é executado para descobrir o que aconteceu, isto é qual dispositivo quer a atenção agora. Ele não extrai o estado do dispositivo e desperta o processo dormindo para finalizar a solicitação de entrada e saída e deixa que o processo do usuário continue. Os discos. Primeiramente falarei sobre hardware do disco. Existe uma série de tipos de discos. Os mais comuns são os discos rígidos magnéticos. Eles se caracterizam pelo fato de que leituras e escrituras são igualmente rápidas, os que tornam adequados como memória sequencial, paginação, sistemas de arquivos, etc. Arranjos desses discos são usados às vezes para fornecer um armazenamento altamente confiável, para distribuição de programas, dados e filmes. Discos ópticos, DVDs e Blu-rays também são importantes. Por fim, discos de estado sólido são cada vez mais populares à medida que eles são rápidos e não contêm partes móveis. Nas sessões a seguir, haverá uma discussão de discos magnéticos como um exemplo de hardware. Então, irei descrever os softwares de dispositivos de discos em geral. Formatação de disco. O disco rígido consiste em uma pilha de pratos coberto por uma camada de óxido de metal magnetizado. Antes de ser utilizado, o disco passa por uma formatação de baixo nível, criando trilhas concêntricas com setores. Cada setor contém um preâmbulo para identificação, informações de localização, um campo SCC para recuperação de erros e dados. Além disso, o disco possui setores sobressalentes para substituir setores defeituosos. Aqui a visualização gráfica dessas formatações de disco. Abaixo há 3 exemplos, ou como é a formatação de disco quando há o sem entrelaçamento, quando há um entrelaçamento simples e um entrelaçamento duplo. E há também os algoritmos de escalonamento de braço de disco. Nessa seção, há discussão entre os fatores que determinam o tempo necessário para ler ou escrever um bloco de disco, tempo de busca, atraso de rotação e tempo de transferência de dados. O tempo de busca geralmente é o fator dominante e pode ser otimizado. Os drives de disco podem usar a estratégia FCFS, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, para atender às solicitações de disco, mas outra estratégia é possível quando o disco está totalmente carregado. O tratamento de erro. A questão da expansão das densidades de bits nos discos rígidos e os problemas que surgem com os defeitos de fabricação. Os fabricantes estão constantemente aumentando as densidades de gravação linear, permitindo maior capacidade de armazenamento. No entanto, mesmo com avanços na tecnologia de fabricação, é impossível evitar completamente os defeitos. No item A, na figura abaixo, representa o quê? Uma trilha de disco com um setor defeituoso. A figura B representa o quê? A substituição de um setor defeituoso com o de reserva. E o C é a deslocação de todos os setores para pular o setor defeituoso. O armazenamento estável. O funcionamento do armazenamento estável, que utiliza 2 discos para garantir a integridade dos dados, o processo envolve 3 operações principais: escritas estáveis, leituras estáveis e recuperação de falhas. Durante as escritas estáveis, um bloco é escrito em um dos discos e, em seguida, lido para verificar se foi gravado corretamente. Se ocorrer um erro, a operação é repetida várias vezes até que seja bem sucedida. Aqui, nessa figura, a representação gráfica desses processos, a de escritura, a de leitura e da recuperação de falhas. Agora eu vou falar sobre relógios. Relógios, também chamados de temporizadores, são essenciais para a operação de qualquer sistema multiprogramado. Por uma série de razões, eles mantêm a hora do dia e evitam um processo monopolizado da CPU, entre outras coisas. Agora falando sobre hardware de relógio, existem basicamente 2 tipos. O mais simples é ligado à rede elétrica de 110 a 120 volts e causa uma interrupção a cada ciclo de voltagem.
Esse costumava dominar o mercado, mas hoje são raros. O segundo é composto por três componentes: um oscilador de cristal, um computador e um registrador de apoio. Quando um fragmento de cristal é cortado adequadamente e montado sob tensão, ele pode ser usado para gerar um sinal periódico de altíssima precisão, em geral na faixa de várias centenas de megahertz. Usando na eletrônica, esse sinal básico pode ser multiplicado por um inteiro pequeno para conseguir frequência de até vários gigahertz. Esse sinal é colocado em um computador para fazê-lo contar regressivamente até zero. Quando o computador chega a zero, ele provoca uma interrupção na CPU. Relógios programáveis. No modo disparo único, quando o relógio é inicializado, ele copia o valor do registrador de apoio no computador e então decrementa o computador em cada pulso de cristal. Quando o computador chega a zero, ele provoca uma interrupção e para até que ele é explicitamente inicializado novamente pelo software. No modo onda quadrada, após atingir o zero e causar a interrupção, o registrador de apoio é automaticamente copiado para o computador e todo o processo é repetido de novo indefinitivamente. Essas interrupções periódicas são chamadas de tique de relógio. A vantagem do relógio programável é que a sua frequência de interrupção pode ser controlada pelo software. Tudo que o rádio de relógio faz é gerar interrupções. Todo o resto envolvendo o tempo deve ser feito pelo software, o drive do relógio. As tarefas exatas elas variam entre sistemas operacionais, mas em geral incluem a maioria das ações seguintes: manter o horário do dia, que apenas exige incrementar o computador a cada tique de relógio; evitar que processos sejam executados por mais tempo do que permitido. Sempre que um processo é iniciado, o escalonador inicializa o computador com o valor do quanto do processo. A cada interrupção do relógio, o driver decrementa o computador de conta em 1. Quando chegar a zero, o driver do relógio chama o escalonador para selecionar outro processo. Contabilizar o uso da CPU. A maneira mais precisa de fazer isso é inicializar um segundo temporizador distinto do temporizador principal, sempre que um processo é iniciado. Quando um processo é parado, o temporizador deve ser lido para dizer quanto tempo ele esteve em execução. Tratar a chamada de sistema alarme feito pelos processos de usuário. Essa chamada permite que os processos definam um tempo específico para receber um sinal de alarme. O software de relógio é responsável por receber essa chamada, agendar os alarmes e notificar os processos quando o tempo definido for avançado. Fornecer temporizador watchdog para o próprio sistema. Esses temporizadores são usados para monitorar a atividade de componentes ou processos específicos e garantir que eles estejam operando dentro dos limites esperados. O software de relógio configura esses temporizadores e caso expirem, sem que a atividade esperada seja detectada, o sistema pode tomar medidas corretivas. Gerar perfis de execução. Realizar monitoramento e coletar estatísticas. Informações sobre o desempenho e comportamento dos processos e componentes dos sistemas ao longo do tempo. O software de relógio registra timestamps para eventos importantes, como início e término de execução, uso de recursos e tempos de respostas. Com base nesses registros, é possível analisar o desempenho do sistema. A maioria dos computadores tem um segundo relógio programável, que pode ser ajustado para provocar interrupções no temporizador a qualquer frequência que um programa precisar. Esse temporizador é um acréscimo ao temporizador do sistema principal, cujas instruções foram descritas antes. Enquanto a frequência de interrupção for baixa, não há problema em se usar esse segundo temporizador. O problema ocorre quando a frequência do temporizador específico da aplicação for muito alta. Em geral, há duas maneiras de gerenciar: interrupções e purges. Interrupções têm baixa latência, isto é, elas acontecem imediatamente após o evento em si, com pouco ou nenhum atraso. Por outro lado, com as CPUs modernas, as interrupções têm sobrecarga substancial pela necessidade de chapeamento de contexto e sua influência no pipeline, TLB e cache. A alternativa às interrupções é permitir que a própria aplicação verifique por meio de pulses o evento esperado em si. Isso evita interrupções, mas pode haver uma latência substancial, pois um evento pode acontecer imediatamente após uma verificação. Caso inteiro esperará quase um intervalo inteiro de verificação. Na média, a latência apresenta metade do intervalo de verificação. Os temporizadores por software evitam interrupções. Em vez disso, sempre que o núcleo está executando por alguma outra razão, imediatamente antes de retornar para o modo do usuário, ele verifica o relógio em tempo real para ver se o temporizador por software expirou. Se ele expirou, o evento escalonado é realizado sem a necessidade de chavear para um modo núcleo, dado que o sistema já está ali. Após o trabalho ter sido realizado, o temporizador por software é reinicializado novamente.
Tudo que precisa ser feito é copiar o valor de relógio atual para o temporizador e acrescentar um intervalo de tempo a ele. Os temporizadores de software são dependentes da frequência na qual as entradas do núcleo são feitas. Por outras razões, essas razões incluem chamada de sistema, faltas na TLB, faltas na página, interrupções de AS e CPU se tornando ociosa. Agora sobre interface com o usuário. Começando com o software de entrada, as informações do usuário vêm fundamentalmente do teclado e do mouse. Começando com o teclado. O teclado possui um número de registrador de AS, que é o número da tecla, chamado de código de varredura. Teclados normais têm menos de 128 teclas, então apenas 7 bits são necessários para apresentar o número de tecla. O oitavo bit é definido como 0 quando a tecla é pressionada e 1 quando ela é liberada. Cabe ao driver controlar o estado de cada tecla, pressionada ou liberada. Assim, tudo que o hardware faz é gerar interrupções de pressão e liberação. Duas filosofias podem ser aceitadas para o driver. Na primeira, também conhecido como modo não canônico, seu trabalho é apenas aceitar a entrada e passar adiante sem modificá-la. Na segunda filosofia, conhecida como modo canônico, o driver lida com todas as adições internas da linha e entrega apenas as linhas corrigidas para o programa do usuário. A primeira filosofia é baseada em caracteres e a segunda em linha. Partindo para o mouse, a maioria dos PCs tem um mouse, ou às vezes um trackball, que é apenas um mouse deitado de costas. Um tipo comum de mouse tem uma bola de borracha dentro, que sai parcialmente através de um buraco na parte de baixo e gira à medida que o mouse é movido, sobre uma superfície áspera. À medida que a bola gira, ela desliza contra rolos de borracha colocados em baixões ortogonais. O movimento na direção leste-oeste faz girar o botão paralelo do eixo Y. O movimento na direção norte-sul faz girar o bastão paralelo no eixo X. Outro tipo popular é o mouse óptico, que é equipado com um ou mais diodos emissores de luz e fotodetectores. Os primeiros tinham de operar em um mousepad especial com uma grande retangular trançada nele, de maneira que o mouse pudesse controlar as linhas cruzadas. Os mouses ópticos modernos contêm um tipo de processamento de imagem e tiram fotos de baixa resolução contínuas das superfícies debaixo deles, procurando por mudança de uma imagem para outra. Sempre que o mouse se move uma determinada distância mínima de qualquer direção, ou que um botão é adicionado ou liberado, uma mensagem é enviada para o computador. Nessa mensagem contém três itens. A variação de X e a variação de Y nos botões. O primeiro item é a mudança na posição X desde a última mensagem. Então vem a mudança na posição Y desde a última mensagem. Por fim, o estado dos botões é incluído. O formato da mensagem depende do sistema e do número de botões que o mouse tem. Normalmente são necessários 3 bytes. O mouse indica apenas mudança na posição, não a posição absoluta em si. Agora vamos falar sobre software de saída. Começando com janelas de texto, inicialmente destaca-se que a saída de texto é mais simples do que a entrada. Normalmente um programa envia caracteres para a janela atual e eles são exibidos lá. Um bloco de caracteres com uma linha é escrito em uma chamada de sistema. No entanto, programas mais avançados, como editores de tela, precisam atualizar a tela de maneira mais complexas, como substituir uma linha no meio da tela. Para lidar com essas necessidades, a maioria dos drivers de saída suportam uma série de comandos, conhecido como sequência de escape, que permitem mover o cursor, inserir e deletar caracteres ou linhas na posição do cursor, entre outras operações. No passado, havia uma grande variedade de tipos de terminais, cada um com sua própria sequência de escape, o que tornava difícil escrever um software que funcionasse em diferentes terminais. Para resolver esse problema, o Unix de Berkeley introduziu um banco de dados terminal chamado de termcap. Esse banco de dados definia ações básicas como mover o cursor. Para um software, como um editor pudesse mover o cursor para um ponto específico, ele usava uma sequência de escape genérica, que era então convertida para a sequência de escape real do terminal, com base nas informações do banco de dados termcap. Isso permitia que um editor funcionasse em qualquer terminal com uma entrada correspondente ao termcap. Apesar do desenvolvimento de computadores pessoais, grande parte do software Unix ainda opera dessa maneira, utilizando bancos de dados termcap para lidar com as diferenças nos terminais. Por fim, a indústria percebeu a necessidade de padronizar essa sequência de escape e foi desenvolvido o padrão ANSI para esse propósito. Falando agora sobre interface gráfica, também conhecidas como GUI, são comuns à maioria dos computadores pessoais. Elas consistem em 4 elementos principais conhecidos como IP.
Windows, Icons, Menus e Point Device. As janelas são blocos retangulares exibidos na tela. Os ícones são pequenos símbolos que podem ser clicados para executar ações específicas. Os menus são listas de opções, das quais uma pode ser selecionada. O dispositivo apontador, como o mouse, permite mover o cursor pela tela para selecionar itens. A entrada de dados nas guias geralmente é feita por meio de um teclado do mouse, enquanto a saída é direcionada para o adaptador gráfico, um dispositivo de rádio que contém uma memória de vídeo chamada RAM, responsável por armazenar as imagens exibidas na tela. Embora haja semelhanças gerais no software de saída para diferentes guias, os detalhes específicos podem variar consideravelmente. Na GUI, o elemento básico da tela é a janela, uma área retangular cuja posição e tamanho são determinados pelas coordenadas de seus dois vértices diagonalmente opostos. Uma janela pode conter uma barra de título, uma barra menu, uma barra de ferramentas, uma barra de rolagem vertical e uma barra de rolagem horizontal. Quando uma janela é criada, os parâmetros especificam se ela pode ser movida, redimensionada ou rolada. A principal janela produzida pela maioria dos programas pode ser movida, redimensionada e rolada, o que tem enormes consequências para a maneira como os programas de Windows são escritos. Em particular, os programas precisam ser informados a respeito da mudança do tamanho de suas janelas e devem estar preparados para redesenhar os conteúdos de suas janelas, mesmo quando menos esperam. Map de bits, também conhecido como MapBits, é uma representação digital de uma imagem ou gráfico na forma de matriz de pixel. Cada pixel em um mapa de bits é um ponto individual que pode ter diferentes valores de cor, geralmente representados por bits. Esses bits determinam a cor e a intensidade de cada pixel, permitindo a formação de uma imagem completa. Ele é amplamente utilizado em computação gráfica e em dispositivos de exibição, como monitores e impressoras. Ele pode armazenar imagens em preto e branco, em escala de cinza ou em cores. No entanto, ele tem algumas limitações. O tamanho do arquivo tende a ser grande, pois cada pixel é apresentado separadamente. Além disso, quando a imagem é ampliada, os pixels individuais podem ficar visíveis, resultando numa perda de qualidade e aparência pixelizada. Para contornar esse problema, outros formatos de imagem, como vetoriais, são utilizados em diversos casos. Apesar de suas limitações, os mapas de bits desempenham um papel fundamental na representação digital e são amplamente usados em diversos contextos, desde a exibição de gráficos em computadores até a impressão de fotografias e imagens. Agora, sobre tela de toque. Elas são uma forma de interação com dispositivos eletrônicos que se tornou popular nos últimos anos. Essas telas permitem que os usuários realizem ações simples tocando ou deslizando os dedos na superfície da tela, em vez de usar um mouse ou um teclado. Os sistemas operacionais modernos como iOS, Android e Windows foram adaptados para suportar interações por toque. Nos sistemas operacionais que oferecem suporte a telas de toque, são implementados recursos e funcionalidades específicas para otimizar a experiência do usuário. Isso inclui ícones e botões maiores, menus sensíveis ao toque, gestos multitoques, como movimentos de pinça para zoom, e teclados virtuais para entrada de texto. A integração das telas de toque nos sistemas operacionais também permitiu o desenvolvimento de aplicativos e jogos projetados especificamente para interações por toque. Esses aplicativos podem aproveitar gestos intuitivos, como deslizar, tocar e fazer gestos com os dedos, para oferecer uma experiência de usuário mais imersiva e envolvente. Embora as telas de toque tenham se popularizado principalmente em smartphones e tablets, elas também são encontradas em outros dispositivos, como laptops conversíveis, monitores interativos e terminais de autoatendimento. Os sistemas operacionais foram adaptados para suportar diferentes tipos de dispositivos e suas respectivas interfaces de toque. Em resumo, as telas de toque revolucionaram a forma como interagimos com dispositivos eletrônicos. Os sistemas operacionais foram adaptados para fornecer suporte a essas interfaces, oferecendo recursos e funcionalidades específicas para tornar a experiência do usuário mais intuitiva e eficiente. Meu nome é Abraão e irei apresentar a parte de gerenciamento de energia e conclusão. O ENIAC, o primeiro computador eletrônico de propósito geral, consumia 140.000 watts de energia devido às suas 18.000 válvulas. Com a invenção do transistor, houve uma drástica redução no uso de energia, levando a indústria de computadores a perder o interesse nas questões energéticas. Existem duas abordagens principais para reduzir o consumo de energia. A primeira é desligar a parte do computador, especialmente dispositivos de entrada e saída, quando não estão em uso, pois dispositivos desligados consomem pouca ou nenhuma energia. A segunda abordagem é fazer com que os aplicativos consumam menos energia,
mesmo que isso signifique uma degradação na qualidade de experiência do usuário, com o objetivo de estender a vida útil da bateria. Vamos analisar cada uma dessas abordagens em detalhes, mas antes falaremos brevemente sobre o projeto de hardware em relação ao consumo de energia. Questões de hardware. O gerenciamento de energia é uma preocupação para os sistemas operacionais, pois envolve lidar com questões relacionadas à hibernação de recursos. Existem várias perguntas que o sistema operacional deve responder para lidar com o gerenciamento de energia. Os dispositivos que podem ser controlados em relação ao gerenciamento de energia podem variar dependendo do sistema operacional e do hardware específico. Em geral, dispositivos como monitores, discos rígidos, unidades CD/DVD, placas de rede, USB e periféricos como teclado e mouse podem ser gerenciados em termos de consumo de energia. Esses dispositivos podem ter não apenas os estados ligados e desligados, mas também estados intermediários de baixo consumo de energia. Por exemplo, o monitor pode entrar em estado de suspensão ou economia de energia quando não está em uso, reduzindo significativamente seu consumo de energia. A quantidade de energia poupada nos estados de baixo consumo varia de dispositivo para dispositivo e depende de fatores como o tipo de dispositivo, sua eficiência energética e o modo específico de economia de energia ativado. Geralmente, os dispositivos em estado de baixo consumo consomem consideravelmente menos energia em comparação com o estado de pleno funcionamento. Questões do sistema operacional. O gerenciamento de energia dos dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, impressora, monitor, etc., é realizado pelo sistema operacional através de várias técnicas e recursos. O objetivo é otimizar o consumo de energia desses dispositivos quando não estão em uso ativo, reduzindo assim o consumo geral do sistema. Aqui estão das principais técnicas utilizadas pelo sistema operacional para o gerenciamento de energia dos dispositivos de entrada e saída. Suspensão seletiva de USB. O sistema operacional pode colocar os dispositivos USB em um estado de baixo consumo de energia quando não estão em uso. Isso é feito através de suspensão seletiva de portas USB individuais, permitindo que apenas os dispositivos conectados nessas portas entrem em um modo de economia de energia. Modos de suspensão. O sistema operacional pode ativar modos de suspensão, como o modo de suspensão e hibernação, para desligar temporariamente os dispositivos de entrada e saída, quando o computador está inativo por um determinado período de tempo. Isso permite que esses dispositivos consumam menos energia durante esses períodos de inatividade. Gerenciamento avançado de energia. O sistema operacional pode fornecer opções de gerenciamento de energia personalizáveis para dispositivos de entrada e saída, permitindo que o usuário ajuste suas configurações de energia de acordo com suas necessidades. Isso pode incluir a definição de temporizadores para desligar automaticamente o dispositivo após um período de inatividade ou ajustar a sensibilidade do dispositivo de entrada como a taxa de atualização do mouse. Sensor de atividade. Alguns dispositivos de entrada possuem sensores de atividade embutidos que podem detectar quando estão em uso ou em repouso. O sistema operacional pode aproveitar esses sensores para ativar ou desativar automaticamente os dispositivos, economizando energia quando não estão sendo usados. Essas são apenas algumas das técnicas usadas pelo sistema operacional para garantir a energia dos dispositivos de entrada e saída. A implementação exata e as opções disponíveis podem variar dependendo do sistema operacional específico e dos drivers dos dispositivos. Conclusão. Futuro dos dispositivos de entrada e saída. Algumas tendências e possíveis desenvolvimentos para os dispositivos de entrada e saída no futuro. Integração aprimorada com tecnologia de realidade virtual e aumentada. Dispositivos de entrada e saída podem se tornar mais sofisticados e integrados com tecnologias de realidade virtual e aumentada. Por exemplo, interfaces de usuários baseadas em gestos, rastreamento ocular ou interfaces cerebrais podem ser usadas para interagir com ambientes virtuais e objetos digitais de forma mais intuitiva. Avanço em dispositivos de entrada tátil. Podemos esperar avanços nos dispositivos de entrada tátil, como telas sensíveis ao toque, painéis apáticos e luvas com feedback tátil mais avançado.
Esses avanços podem permitir interações mais imersivas e realistas com objetos e interfaces digitais. Aumento da popularidade dos dispositivos de entrada por voz. Com a popularização dos assistentes de voz como Siri, Google Assistente e Alexa, é provável que os dispositivos de entrada por voz se tornem mais comuns. Isso inclui não apenas assistente de voz, mas também reconhecimento de fala para controlar dispositivos e realizar tarefas. Interface de usuário baseada em gestos e movimentos. A evolução das tecnologias de rastreamento de movimento e gestos podem levar a interfaces de usuário mais baseadas em gestos. Sensores de movimento, câmeras e até mesmo tecnologias de realidade aumentada podem ser usados para reconhecer e interpretar gestos e movimentos do usuário como forma de controle. Essas são apenas algumas das possibilidades para o futuro dos dispositivos de entrada e saída. É importante ressaltar que o desenvolvimento tecnológico é dinâmico e sempre traz surpresas, portanto é possível que novas tecnologias e inovações surjam, proporcionando experiências de entrada e saída ainda mais avançadas e inovadoras.